de história, a Minipa sempre traz a luz, com a força da indústria e a mais pura atenção. Seus instrumentos guiam cada medição. Minipa, o Brasil no seu poder, a melhor medição pra gente crer. Com multímetro criativo, um monstro em suas mãos, indestrutível, firme, domina as tensões. Sem chance pra errar, a corrente pulsa forte, você vai testar. No campo ou na bancada, segurança é total. Tecnologia que te eleva ao padrão nacional. Do circuito amor, sem chance pra errar, a corrente pulsa forte, você vai testar. No campo ou na bancada, segurança é total. Tecnologia que te eleva ao padrão nacional. Nesse vídeo vamos conhecer o Minipa MO1104C ou 1104C. Esse osciloscópio muito legal que nós vamos conhecer hoje. Um osciloscópio não portátil, mas digamos relativamente leve e bom para carregar para qualquer lugar, como a alça de carregamento. E não muito grosso, né? Um osciloscópio mais estreito. Vocês devem ter visto aí na hora que eu abri ele, que ele tem uns pezinhos que permitem que vocês troquem ele para um formato de ficar em pé ou de ficar inclinado. Uma ideia fabulosa, fica muito bom de trabalhar, principalmente com ele inclinado. Eu gosto um pouco dessa posição, onde ele não está bem reto, mas é claro, isso tudo depende da bancada de vocês. Se ele está numa posição um pouco mais alta, vocês vão usar ele reto. Se você está na posição da bancada, ele usar na inclinado vai ficar melhor. Então essa possibilidade que ele traz é excelente. Mas deixa eu falar um pouquinho das características dele, até porque neste vídeo nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não vou simplesmente fazer alguns testes neles para mostrar para vocês. O que nós vamos fazer aqui vai ser quase uma visão geral do que é um osciloscópio. Quase um mini curso de osciloscópio em 10 lições, ultra rápido, né? Então essa vai ser a ideia desse vídeo hoje. Acho que vai ser um vídeo que vai ficar bem legal. Mas antes de começar isso, deixa eu falar sobre ele, especificamente sobre este osciloscópio. E como eu disse, visualmente ele é muito bonito, muito mais bonito ao vivo do que eu tinha visto na foto. Então quando eu vi no catálogo da Minipa, claro, ele é um osciloscópio que já chama atenção, mas ao vivo ele é lindo, realmente um osciloscópio muito bonito, muito bem organizado, muito bem distribuído. Botões bons de apertar, né, todos os botões emborrachados. Esse osciloscópio, essa versão tem 4 saídas, ou 4 entradas, melhor dizendo, 4 canais, e tem a opção também de 2 canais. Então a Minipa tem a opção com 2 ou com 4 canais. Esse osciloscópio é um osciloscópio de 100 MHz e depois nós vamos entender um pouquinho do que significa isso e 1 gigasample. Ele tem todas as opções de trigger, opções de posição horizontal e vertical, e vocês vejam que ele só tem um botão para as posições, um botão que eu digo, um conjunto de botões. Por quê? Porque você seleciona o canal aqui, então cada canal está identificado com uma cor, que também na tela todo o funcionamento é utilizando essas mesmas cores, e na própria ponta de prova vocês também têm as ponteirinhas para vocês marcarem, os marcadores das ponteiras com a mesma cor. Aí vocês conseguem saber qual a ponta de prova está conectado em cada canal, e o que facilita muito o trabalho. Falando ainda um pouquinho mais dele, ele tem uma entrada USB ou uma saída USB para vocês poderem gravar as formas de ondas capturadas, e atrás dele vocês têm uma conexão para vocês usarem ele ligado diretamente ao PC, e vocês conseguem usar o software no PC online. Então ele também funciona online.
É realmente um produto bem legal, bem interessante. Mas eu gostei realmente foi dessa espessura dele. Ele não é nem grosso nem fino, o que permite que ele não precise de um arrefecimento forçado. Então ele é muito silencioso, porque ele não tem uma ventoinha, já que ele é um pouquinho mais grosso do que alguns concorrentes, digamos, dele. E aí acaba não precisando desse arrefecimento, mas ele também não é aquele osciloscópio muito gordão que ocupa muito espaço na bancada. Eu acho que ele está num tamanho bem interessante, bem certinho aí para botar numa bancada. E essa questão das posições, ele nem para, ele já fica direto naquela posição. Para botar ele reto, vocês têm que virar e aí ele fica retinho. É uma soluçãozinha muito boa essa que a Minipa tem neste osciloscópio aqui. Falando um pouco mais das características básicas. Uma telinha de 7 polegadas, 800 por 480, bem padrão assim no mercado. Alguns têm uma resolução menor. Essa aqui por 480 eu acho que fica uma boa resolução. Uma tela colorida, né, de 65 mil cores também, bem padrão no mercado. Não é uma tela touch, vocês operam ele pelos botões. Tem os botões laterais, né, onde eu vou trabalhar em cima dos menus. E, claro, os botões de trabalho normal, que nós vamos ver eles todos durante a utilização. Um detalhe, ele é um CAT2 400 volts e ele trabalha então com uma leitura máxima de 400 volts VPP, tá? Então cuidado quando forem ligar ele. E aí outro cuidado importante, que nós também vamos falar um pouquinho mais adiante, mas ele é aterrado, ele não é isolado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu vou querer medir, por exemplo, uma tomada, uma corrente alternada não isolada, vocês têm que cuidar com fase neutro para não ter nenhum tipo de curto, porque ele não é isolado, ele é aterrado. Uma outra das características bem legais é que ele trabalha com pontas de prova de 1x, 10x, 100x e 1000x. Então ele trabalha até 1000 vezes. São poucos que tem também. E ele tem essa característica de trabalhar com todos esses tipos de ponta de prova. Que na verdade o que muda é o cálculo, né? Então a ponta de prova em si é que vai fazer a atenuação, mas ele já está preparado para isso. Ele trabalha, como eu disse, com 100 MHz, o que vai me dar aí de largura efetiva aí em torno de 20 MHz. Além disso, ele trabalha com uma resolução de 8 bits. E o que mais acompanha este equipamento? Bom, a primeira coisa que acompanha são suas pontas de prova. E deixa eu pegar umas aqui. Elas vêm em 2 conjuntos, né, já que são 4 canais, então vem 4 pontas de prova que trabalham até 100 MHz. Então elas são pontas de prova de até 100 MHz. 1x, 10x. Sobre a qualidade de construção, eu gostei muito desta ponta de prova. Vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que é comparações. Eu sei que isso é uma mania minha, mas eu não gosto de ficar comparando, porque eu acho que as análises têm que ser individuais. Mas se nós pegarmos essas pontas de prova, digamos, genéricas, aqui também tem uma de 100 MHz, mais ou menos as mesmas características, em comparar com esta, a qualidade de construção é visivelmente muito melhor esta da Minipa. Então, comparando com essas, entre aspas, mais genéricas. Não que esta aqui também não seja uma ponta, talvez genérica, mas é uma qualidade já superior. Então eu gostei muito do material, o fio bem macio, um conector bom de encaixar, protegido. Então gostei realmente desta ponta de prova aqui. Com a abertura um pouquinho mais difícil de tirar, mas tá lá a pontinha, né? Uma pontinha dourada. Bem interessante esta ponta de prova. Bom, que claro, cada conjunto, cada par de pontas de prova acompanha sua chavezinha, seus ilhós para poder fazer identificação e mais umas ferramentinhas de complemento para a ponta de prova. Ela acompanha ainda o cabo de força, padrão brasileiro, o cabo de força bem grosso, padrão brasileiro, e acompanha também o cabo USB tipo B, para poder ligar ele no computador e utilizar o software dele. E é isto que vem nele. Vocês vão perguntar, tá, mas e o manual? Bom, o manual ele é digital, então ele acompanha sim
o manual, mas de forma digital. Então na caixa de vocês não estão vendo aqui agora, mas na caixa vocês têm o QR Code e através do QR Code vocês conseguem acessar um manual totalmente em português, um manual bem completo, e ainda conseguem acessar algumas outras documentações, como a proposta técnica, né, que seria o datasheet, a folha técnica, aqui eles chamam de proposta técnica, onde tem todo um resumo dele, né? Então ele tem o manual, tem a proposta técnica e ainda tem algumas informações sobre o equipamento. Muito completa a parte de documentação, mas toda online, tá? Não vem manual impresso. Então isso foi para vocês conhecer. Eu vou ligar ele e aí eu vou falar de um primeiro ponto negativo que eu achei dele, tá? Não um ponto negativo muito grande, mas para mim me incomodou um pouco. O que? A entrada de força dele é na lateral. Por que isso me incomoda? Porque a bancada da gente, claro, quando ele está aqui em cima da mesa não vai fazer mal nenhum, e aí depende muito da situação, por isso que eu digo que é um ponto negativo para mim. Se eu tenho vários equipamentos um ao lado do outro, acaba que o fio na lateral fica um pouco incômodo para colocar outro equipamento muito próximo ao lado. Então, esse para mim foi um dos pontos negativos dessa construção, que de novo, gostei bastante, ela tem uma travinha para a parte superior, mas gostei bastante dela. Então, esse aqui é um dos pontos para mim negativo. Vou ligar ele aqui, para vocês olharem essa entrada. Eu já tinha ligado ali no unboxing, mas essa tela Minipa gigante aqui ficou legal. Ela ainda está com a proteção, né? Tem o XY aqui da película. Eu não gosto de tirar muitas películas. E fica bonito. Aí um segundo ponto, melhor do que a maioria dos multímetros novos que eu vi, mas que também incomoda um pouco, é o tempo de boot dele. Não é um tempo muito longo, nós estamos falando aí em torno de 15 segundos, mas que incomoda um pouquinho. E tá aí a tela dele. Falando um pouquinho mais das características, antes de entrar realmente no nosso mini curso de osciloscópio. Aqui vocês têm todos os botões de acesso, e aí vocês têm um dos botões que é o utilitários. Quando vocês abrem os utilitários, nesta posição ele traz as opções, e aí vocês têm os botões para selecionar cada uma das opções. Então eu quero saber sobre ele, eu venho no About e vem lá que versão que eu estou, né, número serial, etc. Eu botei para fechar bem rápido os menus, que também é configurável. Mas o que me chama a atenção, e chama a atenção da própria Minipa, vou mandar isso para eles, não se preocupem, que é a língua que eu estou usando, o português. Porém, todos os menus continuam em inglês. Por que isso me chama a atenção? Porque quando eu seleciono para selecionar a língua, ele tem várias línguas. E as outras trocam. Por exemplo, se eu for para espanhol... lado errado. Opa, ele está função, idioma, algumas coisas estão em espanhol, outras coisas estão em inglês, mas ele está relativamente traduzido, né? Aqui está em inglês. Então uma das coisas aqui que eu não gostei foi exatamente a tradução. Vou deixar em português, mesmo que fique tudo em inglês. Então aqui acho que a Minipa precisa dar um pouquinho de atenção, e acredito, tenho certeza disso, que numa próxima versão, uma atualização do firmware, porque sim, os firmwares são atualizáveis pela USB, então vocês conseguem fazer a atualização dele, e numa próxima atualização, quem sabe a gente já não tem os menus em português. E a Minipa, aí, se quiser uma ajuda para isso, já fiz algumas traduções de equipamentos de outras marcas, posso ajudar também a Minipa, mas a Minipa tem um conjunto de engenheiros aqui no Brasil que podem trabalhar nisso, que eu acho que seria um bom ganho, né, já que é tudo em português. Então tá aí o MO1104C, e agora nós vamos começar a conhecer realmente os detalhes de um osciloscópio. O que é um osciloscópio? Aqui a gente então está com o Minipa MO1104C, um osciloscópio de 100 MHz, 1 gigasample,
E o que vem a ser um osciloscópio? Qual a diferença de um osciloscópio para o multímetro? O conceito do osciloscópio é muito simples, nada mais é do que um equipamento que tem um gráfico que vai mostrar a tensão no tempo. É isso, a tensão no tempo. De uma forma gráfica. E qual a diferença de um multímetro? Se eu estou vendo tensão, o multímetro também mede tensão. Então, por exemplo, eu vou pegar este multímetro, vou colocar na escala de tensão alternada e vou ligar nesse pequeno transformador para medir a tensão dele. Então, estou medindo a tensão e estou vendo que está dando lá mais ou menos 12,70. Estou mexendo aqui um pouco, então dá uma pequena variação, mas está lá, 12,70. Sem variação, sem mudar essa tensão. Estou vendo 12,70. E por que isso? Porque o multímetro faz uma média da tensão que ele está medindo. O que quer dizer com isso? Que ele vai pegar a tensão mais alta, a tensão mais baixa e vai fazer uma média se for um multímetro RMS. No caso do multímetro RMS, o cálculo é um pouco diferente, um pouco mais preciso, onde ele vai pegando vários pontos. Normalmente, esses multímetros mais simples, 1000 pontos por segundo, e vai fazer uma média entre estes 1000 pontos. Então, isso que o multímetro faz. E a impressão que nós temos é que a tensão é constante, ela está sempre nos 12 volts. Porém, se nós formos observar com o osciloscópio, que é um equipamento que consegue fazer leituras muito mais rápidas destes pontos, e qual é a velocidade? A velocidade da leitura destes pontos, ou seja, vai lendo a tensão várias vezes, ela está descrita aqui, onde ele fala que tem 1 gigasample. O que quer dizer com isso? Quer dizer que ele consegue ler 1 bilhão de pontos por segundo. Né? Lembrem-se, K é 1000, mega é milhão, giga é bilhão. Então ele lê 1 bilhão de vezes por segundo para conseguir para se mostrar isto na tela. Então ele mostra esses pontos. Então todas essas variações que vão acontecendo no segundo, ele vai mostrar através de um gráfico de tensão no tempo. E com isso eu consigo pegar as variações da energia. A gente sabe que essa tensão ela não é sempre constante, ela faz variações. Tanto quando for um equipamento alternado, quanto mesmo quando eu tenho alguma questão de um ruído, quando eu tenho uma questão de uma fonte chaveada, onde eu tenho uma oscilação proposital, né, onde eu faço um PWM. Quando eu uso um dimmer, eu também faço uma mudança nesse sinal de tensão. E nós vamos testar isso através desta ponta de prova. Então, inicialmente eu vou mostrar, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Então eu vou conectar no mesmo transformador que a gente viu a tensão no multímetro, eu vou olhar a tensão através do osciloscópio. Então, ao conectar, a gente enxerga agora este gráfico com uma onda senoidal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou enxergando a tensão. E por que senoidal? Porque eu estou numa corrente alternada, já que o transformador trabalha com corrente alternada. A corrente alternada ela funciona para positivo, depois vai para o negativo. Mas positivo e negativo em corrente alternada... Sim, na verdade, a gente não fala em positivo e negativo porque a gente fala em fase neutro, uma vez que eu tenho um ponto de base e a alteração. Mas eu altero entre a direção e por isso que eu altero entre positivo e negativo, por isso que um cabo não é positivo e o outro negativo, assim como na corrente direta. Mas isso é um detalhe. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu tenho aqui um gráfico da tensão no tempo. A cada segundo ele vai mostrando aqui a tensão no tempo. E o multímetro ele fica fixo mostrando os 12,75. Quando eu estou no osciloscópio e eu faço aquisição de uma tensão no tempo e eu enxergo a forma de onda que ela forma, e aqui eu estou numa onda senoidal porque eu estou usando um transformador, e aí eu tenho essa corrente alternada. Estou usando ele direto, de vez usar um gerador de sinais, para a gente poder ver aquilo que a gente enxerga na vida real mesmo, né? Não só no gerador, depois a gente vai para o gerador, mas para mostrar aqui. E uma das questões que o osciloscópio tem, e quando eu comecei a usar, ou antes de eu ter um osciloscópio, eu não conseguia entender, é que ele tem botões de
para a gente poder enxergar melhor esta forma de onda. E eu pensava, puxa, mas se eu mexo no botão e deixo a onda do jeito que eu quero, então não adianta eu ter um instrumento de medição se eu configuro para ele mostrar o que eu quero ver. Mas não é bem isso, né? O que nós temos aqui no osciloscópio? Como a gente sabe, é tensão na linha vertical por tempo na linha horizontal. E o que eu mudo são as escalas de tempo. Por exemplo, eu estou aqui nesse quadriculado, que não sei se dá para ver bem na câmera, mas existe um quadriculado. A cada quadrinho desses, eu estou considerando que são 5 volts, que ele me mostra ali embaixo. Então eu consigo configurar o tamanho deste quadrinho. Logo, se eu mexer neste quadrinho, se eu trocar a escala dele para 10 volts, obviamente cada quadrinho valendo 10 volts, eu vou usar um pouquinho mais do que um quadrinho, porque 10 volts mais um pedacinho que seria os 2 volts e meio para completar os 12 volts e meio. Então é desta forma que ele vai funcionar. Eu não estou mexendo na aquisição, eu estou mexendo na escala. A mesma coisa eu tenho a escala de tempo. Então vocês vejam que aqui nesse osciloscópio, que realmente facilita muito o trabalho, ele traz bem claro escala de tempo, segundos, escala de tensão. Então neste ponto eu falo na vertical e este ponto na horizontal. O próprio desenho dos comandos já mostra isso, então facilita muito a utilização. Então posição vertical, onde eu tenho a escala de tensão, posição horizontal, onde eu tenho a escala de tempo. Então eu posso mudar também a escala de tensão, como eu posso mexer na escala de tempo. Então não é que eu estou deixando o gráfico mais largo porque eu quero. Não, eu estou mexendo na escala de tempo, passando para 5 milissegundos. E eu posso mudar para 10 milissegundos, para 20 milissegundos, ou posso abrir. E eu estou mudando a escala de cada quadrículo destes. Então eu estou enxergando a onda como se fosse um zoom em cima daquela aquisição. E agora que eu entendi como eu enxergo esse gráfico, vamos falar um pouquinho sobre as pontas de prova. Então, a ponta de prova que está ligada, ela na verdade é este equipamento aqui, este componente aqui, digamos. De um lado eu tenho a conexão BNC, que eu conecto em cada uma dos meus canais de entrada. Neste caso, este osciloscópio possui 4 canais de entrada. Alguns osciloscópios possuem 2 canais de entrada. 2 canais de entrada ou 4 canais de entrada. Existe, claro, osciloscópio de 1 canal de entrada, existe osciloscópios de 8 canais de entrada e vai depender muito de quantos canais eu trabalho. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu posso enxergar dois sinais completamente independentes dentro do osciloscópio. Eu vou ter gráficos de cores diferentes. Então, por exemplo, aqui eu estou em amarelo, o segundo canal é azul claro, o terceiro canal é laranja e o quarto canal é verde. E aí as cores na tela serão essas mesmas. Por exemplo, esta ponta de prova ela está com esse pequeno marcador azul, como se fosse um segundo canal. Mas eu poderia trocar, porque as pontas de prova aqui do osciloscópio ela traz essas pequenas ilhós aqui para a gente poder trocar e botar a cor correspondente com o canal. Eu vou ligar esse segundo canal. E como é que eu ligo isso? Basta conectar o BNC no canal. E eu estou com o segundo canal conectado. Um cuidado, aqui eu tenho a base referência e aqui sim eu tenho o sinal, na ponta o sinal. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Se eu estou trabalhando numa corrente alternada não isolada, ou seja, se eu estou ligando direto numa tomada, lembrem-se que este osciloscópio e alguns modelos de osciloscópio não são isolados. E vocês vão ver isso através deste desenho aqui no canto. Neste desenho aqui, ele mostra que ele tem a base aterrada. Eu estou ligando direto ele na tomada e ele não é isolado. Desta forma, se vocês ligarem o terra dele, a ponta de prova, e colocarem esta base, essa referência, numa fase, ou esta aqui no neutro, vocês podem gerar um curto
no equipamento. Então é muito importante conectar corretamente o que é terra, base, neutro e o que é o sinal mesmo que vocês estão medindo quando vocês trabalham com um osciloscópio que não é isolado, para evitar qualquer estrago. Quando eu vou trabalhar com um segundo canal, basta eu conectar a ponta de prova. No caso aqui eu estou ligando um cabo direto, não necessariamente eu estou ligando ponta de prova, estou ligando diretamente no gerador de sinais e vou gerar uma onda senoidal de 5 volts VPP, enquanto aqui eu tenho 12 volts RMS, que dá 34 volts VPP. Então eu vou ativar essa saída do segundo canal e eu quero enxergar. Bom, como é que eu faço para enxergar isso? Eu ativo aqui o segundo canal. Quando eu ativo o segundo canal, ó, vem um ruído, eu vou dar um automático aqui para poder obter o segundo canal. Então ele faz a divisão entre os dois canais. Só que eu não estou enxergando nada do segundo canal, ele está jogando lá embaixo uma onda que eu não quero. Então, como eu estou com o segundo canal selecionado, eu vejo aqui embaixo que ele está selecionado, os instrumentos vão funcionar para o segundo canal. Vou subir ele um pouco. Então, através do posicionamento, eu posiciono ele aonde eu quero na altura. E, de novo, eu estou simplesmente mexendo no gráfico, eu não estou fazendo ele ficar do jeito que eu quero. E está aqui o gráfico, vejo que ele é um pouco menor, porque eu estou trabalhando com 2 volts por quadrícula para ele. Então, cada quadrícula para a linha azul é 2 volts. Para a linha amarela, cada quadrícula é 10 volts. Infelizmente, ou felizmente, até por essa questão de comparação, na linha do tempo eu não consigo ter uma escala para cada um. Eu tenho a mesma escala para os dois. Então, por exemplo, se eu reduzir um pouco a escala, ela reduz para os dois. Eu consigo ver os dois sinais ao mesmo tempo, um de cada cor correspondente à cor aqui do lado, e aqui embaixo as mensurações de cada um, a divisão de tempo de cada um. E como eu adiciono as mensurações aqui embaixo? Eu quero saber o VPP, né, o pico a pico, eu quero saber a tensão média e eu quero saber a frequência. Digamos, são essas coisas que eu quero saber. Então eu vou selecionar o botão mensuração e aí eu vou selecionar qual o canal que eu vou ver. Como eu trabalho com 4 canais, ele tem 4 canais, eu quero o canal 1 e vou apertar o botão adicionar. Aí ele vai me trazer todas as opções e eu vou selecionar aquela que eu quero, girando aqui, né, do botão de multipropósito. Então eu quero ver aqui o pico a pico, né, o VPP, e aí basta eu clicar no Add. Quando eu clico no Add, ele aparece lá embaixo. Mas eu quero ver também a frequência. A frequência eu também quero. Então eu vou apertar aqui, vou apertar o Add. Então já me trouxe lá 60 Hz. E eu quero ver o RMS. Ele me trouxe o RMS também. Perfeito. Vou sair aqui. Não, mas é que eu quero também o segundo canal, porque essas medidas, vejo que está amarelinha, elas são só do primeiro canal. Vou botar do segundo, então vou selecionar aqui o canal 2 e aí vou adicionar da mesma forma. Adiciono o canal 2, já me botou a tensão RMS. Vou colocar também o pico a pico. Também vou adicionar e vou adicionar também a frequência. A frequência. Adicionar. Adicionei todas as medidas, aperto o botão para sair do menu. E agora sim, eu consigo enxergar as mensurações de cada um dos canais. Então eu estou vendo lá que eu tenho uma tensão de 1.74, perfeita medição, o que me dá um VPP de 5 volts e uma frequência de 60 Hz. Então eu consigo enxergar cada um deles individualmente.
Outra coisa bem importante quando a gente fala em osciloscópio está nos posicionamentos. Então eu vou ativar aqui o canal 1. Veja que ele traz um pouco, ele sempre traz um menu quando eu ativo ou desativo um canal. Quando eu faço a aquisição, normalmente ele acaba vindo assim, que, digamos, um pouco confuso. Por quê? Porque ele estava nas divisões corretas. E aí eu vou ajustar isso através da escala. Então eu vou mudando a escala para que eu consiga enxergar a onda de uma forma um pouco mais correta. Veja que a forma de onda está bem bonitinha, né? Eu estou agora numa frequência de 1 kHz, veja que perfeito que está aqui, 1 kHz, 1,76, perfeito, a 5 VPP. Perfeito, a medição está perfeita, sem nenhum problema. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a posição, eu quero jogar ele mais para cima, eu vou reduzir o tamanho e jogar ele mais para cima. Porém, antes de fazer isso, o que eu quero mostrar para vocês é, de vez arrumar a mão, existe um botão AutoSet, que na verdade ele vai ler o sinal e ele vai identificar como ele entende que é o melhor jeito para desenhar essa onda aqui. Veja que ele já ativou o segundo canal, porque eu já estou usando o segundo canal também, mas eu vou deixar aqui desativado, porque por enquanto eu não quero o segundo canal, quero só o primeiro. E aí ele já dividiu nas duas posições. Por quê? Porque ele tenta ajustar os dois canais na tela inteira, então ele divide a tela em dois. Aí que vem o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que vocês podem posicionar através dos botões posição, aonde vocês querem botar esse canal. Então aqui eu estou posicionando a parte horizontal e aqui eu estou ajustando a parte vertical. E aí eu posso colocar onde eu achar que fica melhor o posicionamento para eu poder enxergar. Ou até para poder salvar, porque vocês podem salvar esta forma, ele grava até no pendrive aqui, e aí vocês podem usar isso para algum tipo de documentação. Então eu vou mexer na escala de tempo também, opa, mexi para o lado errado, e vou deixar a forma de onda que eu quero, e aí eu vou organizando a posição de como eu quero. Então se eu estou com 1 ou 2, eu posiciono a parte de cima ou a parte horizontal, vertical ou horizontal. Outra coisa importante de vocês enxergarem é que a onda está paradinha. Mas ela não está paradinha, ela está andando. Mas existe uma ferramenta chamada Trigger que faz com que a gente pare. Eu vou mexer no Trigger, que é esta setinha aqui, e na verdade esta também, e vou jogar ele para fora da forma de onda. Veja o que acontece. O que está acontecendo neste momento? Eu estou com o Trigger, que é esse sinal. O trigger é um gatilho, né? Uma armadilha, um gatilho, onde eu defino onde eu quero capturar aquele ponto do sinal. Como ele está num lugar que não está capturando nada, a onda fica assim. Então, quando vocês mexerem no osciloscópio e a onda estiver assim, é porque o trigger não está posicionado onde a onda, entre aspas, está passando. E aí vocês conseguem mexer no trigger aqui na direita. Então, estou mexendo e vou jogando ele para baixo, até que ele chega a encostar na onda. Quando ele encosta na onda, vejam que a posição entre essa parte de cima e a parte de baixo, ele vai posicionar sempre a onda naquele ponto. Eu estou com um trigger ascendente, ele pode ser ascendente ou pode ser descendente. Quer dizer, eu estou pegando esta posição na hora que a onda está subindo, então é ali que eu quero trigar, que a gente chama, né? Eu quero posicionar o gatilho ali. Botar um pouquinho mais para baixo, e vejo que à medida que eu mexo, ele vai se posicionando de novo para que ele fique exatamente nas duas posições. Eu posso mexer também no de cima quando eu mexo na posição do de cima. Veja que ele leva junto, porque ele está neste ponto com este ponto aqui. E aí eu consigo posicionar onde vai ficar mais fácil de eu visualizar a informação que eu quero. Isso é importante. Lembre-se, o osciloscópio é uma ferramenta de visualização da tensão do tempo. Então, essas ferramentas onde eu vou ajustando, eu estou facilitando a minha visualização da informação, do gráfico de tensão no tempo. Basicamente, é isso que ele faz. Então, por isso que existem essas ferramentas, e o trigger serve para isso também.
Mas o trigger é um pouco mais completo do que isso. Então por isso eu tenho um menu de trigger e aí eu tenho os tipos de trigger que eu quero. Um exemplo. Vou desligar aqui o menu de novo e vou ativar o canal 2. Vou botar uma onda quadrada no canal 2 só para a gente ter uma onda diferente. Ativei o canal 2. Tenho uma onda quadrada e vou dar um automático aqui para ele selecionar as duas formas de onda. E tá lá a segunda forma de onda, ele bota abaixo. É claro que fica um pouco chato esse menuzinho aqui das medições para poder enxergar. Então ele acaba ocupando um pedacinho da tela. Faz parte. Vou jogar um pouquinho para cima o canal 2. Como eu sei que eu estou com o canal 2? Que eu estou mexendo nessas ferramentas do canal 2. Eu tinha comentado, né? Como eu tenho o 2 agora, ele está preenchido. E o 1 está, digamos, vazado. Aqui embaixo ele também mostra. Mas, então se eu quero voltar para o canal 1, eu aperto o canal 1. E aí vocês vão ver que o 1 agora está preenchido e o 2 está vazado. Então eu estou ali no canal 2. Feliz da vida. E vou desligar agora o canal 1. Vou desabilitar o canal 1. Desabilitei o canal. Olha o que aconteceu. Ela está correndo. Se eu jogar o trigger para lá, vou mexer no trigger, olha lá, que bonito. Botei em cima da onda. E o que acontece? Nada, ela continua correndo. O porquê disso? Porque o meu trigger, vejam que ele está amarelo. Eu estou buscando o trigger da onda do canal 1. Então, para botar o trigger na onda do canal 2, eu vou apertar no menu. E vou dizer qual o canal que eu quero trigar. Então eu vou botar canal 2. E aí vou sair do menu. E vou colocar o trigger, que está lá embaixo, o trigger do canal 2. Vou jogar onde eu quero que ele trigue. E aí ele já... Olha, eu vou posicionar um pouquinho para cima aqui, porque é mais fácil a gente enxergar o canal 2. E está aqui. E está aqui o canal 2. Deixa eu mexer na escala aqui do tempo. Fica bonitinho. E tá aí o canal 2. Então o trigger, ele vai estar, a cor do trigger é a cor do canal que eu estou trigando. Então se eu tenho 2 sinais, 3 sinais, 4 sinais num canal de 4 canais, eu vou selecionar qual deles que vai trigar. E os outros vão seguir a correspondência daquele primeiro trigger. Então eu posso trigar um canal apenas por vez e ele vai seguir a correspondência desse trigger. Então, além das medições automáticas, eu ainda posso fazer medições manuais. Ou seja, eu marcar pontos e fazer o cálculo entre os pontos para poder ter a diferença. E aí pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. E para isso eu uso cursores. Então tem o botão aqui cursor. Então o nosso mini PMO 1104C faz todas essas medidas. E aí como eu faço as medições? Posso fazer medição por tempo e tensão, onde eu tenho tanto a linha vertical quanto a horizontal, quanto a medição em tensão. Vou usar aqui a linha do tempo, fica mais fácil para a gente poder enxergar, mas todas funcionam mais ou menos da mesma forma. Então eu tenho um delta, que vai ser a diferença entre os pontos A e B, e aí eu vou fazer essa medição deste delta. E como é que eu faço isso? Então eu seleciono primeiro o que eu quero modificar. Então aqui eu botei no A. Vou mexer aqui no meu botão multipropósito e vou posicionar o cursor aonde eu quero posicionar. Então eu vou posicionar ele bem em cima desta linha aqui, por exemplo. Aí eu quero agora ajustar o botão B. Eu aperto de novo aqui na linha e vou dizer que agora eu quero mexer na linha B. E aí eu vou ajustar a linha B e botar bem na posição que eu quero que ela fique. E aí, claro, vou ajustar ela para ela ficar bem certinho. Coloquei a linha B. Posso também apertar e mexer nas duas juntos, quando eu preciso fazer uma mexida nas duas linhas juntos para poder pegar bem a posição que eu quero medir. Feita essa medição, então eu sei que a diferença entre A e B é de 1 milissegundo. Então ele mediu o delta ali de 1 milissegundo, o que é equivalente a 1 kHz. Fora de série, né? Então o cursor serve para isso. E do mesmo jeito, como eu falei antes, eu tenho aqui tanto o tempo, quanto eu tenho as duas medições, né, A e B, quanto eu tenho
só o tempo. Aí eu vou botar o B e o A que está aqui um pouquinho para baixo. Vamos subir o A aqui para a gente poder ver. Ah, está em cima do B, não está para baixo. Vou botar o A na linha base. Passei um pouquinho. E é claro que aqui eu estou um pouco no olho, né? E eu posso aumentar o zoom para facilitar enxergar. Agora eu vou posicionar o B. Posicionei o B. Então eu tenho um delta de 4,96 a diferença entre os dois. O A fica um pouquinho para cima. Teria que baixar um pouquinho. Mas esses são os cursores, né? E acho que o cursor nunca me dá uma precisão, mas às vezes quando eu tenho alguma parte do meu sinal que eu preciso medir aquela parte especificamente, que não é uma medição padrão, eu acabo tendo o cursor como uma excelente ferramenta. É claro que eu também tenho sempre o cursor de qual sinal eu vou fazer. E aí eu vou selecionar sempre o sinal que eu quero. O Minipa MO1104C ainda tem algumas outras funcionalidades como funções matemáticas. E o que seriam funções matemáticas? É onde eu posso fazer o cálculo entre duas ondas. Então eu vou deixar essa onda quadrada e vou ativar o primeiro canal também. Então eu já estou com os dois canais ativados. Vou mudar o acoplamento aqui para AC, para ele ficar puramente só a variação. E eu estou aqui com os dois canais. E eu poderia fazer, em determinada situação, eu quero, por exemplo, a soma de tensão desses dois canais, ou a subtração de tensão nesses dois canais. Porque vocês vejam que em determinados pontos eu tenho uma variação de tensão. Quando eu estou no pico, os dois estão, digamos, a 1,76 volts. Mas quando os dois estão aqui nesse momento, eles são diferentes. Então eu posso fazer uma subtração desses dois sinais para poder ter exatamente a cada ponto quanto eu tenho. E para isso eu uso funções matemáticas. E aí eu tenho as funções matemáticas aqui do sistema. Então ele está mostrando a onda em rosa, a onda resultante dessa matemática. E o que eu estou fazendo de matemática? Eu estou canal 1 com canal 1. Canal 1 não tem graça, eu quero fazer o canal 1 com o canal 2. E o sinal é a operação que eu quero fazer. Soma, subtração, multiplicação ou divisão. Tudo isso eu posso fazer. Então eu vou trocar aqui, por exemplo, para canal 2. E aí eu tenho em rosa da soma dos dois sinais. Veja que ele faz uma linha reta, porque aqui eu estou basicamente sem mudança, né? No tempo ele acaba ficando a linha mais comprida por causa disso. Mas eu tenho aquela situação. Eu vou fazer uma subtração que eu acho que vai ficar legal. Então eu vou mudar aqui para subtração e ele mostra aqui essa diferença. Vou tirar um pouquinho a onda azul de cima para a gente poder enxergar. Então eu vou para o canal 2 e vou mudar a posição dele para baixo para que eu consiga enxergar bem a linha resultante da subtração de um sinal para o outro sinal. Então essas são as funções matemáticas, e vocês têm uma série de funções matemáticas que a gente viu aqui, que ele mostra para vocês. Então as funções matemáticas são basicamente uma operação entre dois sinais. Tensão no tempo, então é naquele momento qual a diferença, qual a subtração, qual a divisão, qual a multiplicação entre essas duas tensões naquele momento que resulta num outro sinal. Alguns osciloscópios um pouquinho mais sofisticados também têm a função zoom. Sim, e o Minipa MO1104C também tem a função zoom, onde eu consigo enxergar a parte com zoom e a parte sem zoom e vou mudando as escalas, enxergando aqui em cima o zoom. Então eu estou vendo este pedaço do sinal, mostrando aqui em cima o sinal completo, e embaixo um zoom bem grande em cima daquele sinal. E é claro, eu posso tanto mudar a posição desse zoom, então eu vou andando com o zoom para um lado e para o outro para poder enxergar o detalhe daquela onda, como eu posso também mudar a escala desse zoom. Então eu posso ter um zoom maior ou um zoom menor, baseado naquilo que eu quero ver de zoom. Isso é extremamente útil quando eu tenho um sinal que eu preciso ver o detalhe, mas eu preciso enxergar em que parte do sinal completo eu estou fazendo. E o Minipa MO1104C tem sim essa funcionalidade zoom que é extremamente útil para pegar aqueles detalhes dos sinais.
E vamos testar um pouquinho como é que o MO1104 mostra outros tipos de sinais, outros tipos de ondas. Então, eu estou aqui com a função senoidal, mas ele também mostra bem uma onda quadrada, triangular. E a onda, eu vejo que a qualidade do desenho dele é muito boa. Mesmo eu estando aqui com um pouquinho de ruído, ele consegue mostrar muito bem o detalhe, né? É bem impressionante. Aí está aí, ó, onda escadinha para os dois lados, ele não fica ondulado as pontas, como a gente vê um osciloscópio de menos capacidade, acaba arredondando um pouco os cantos, porque ele não consegue ter o poder de fazer a medição no detalhe. E aqui eu consigo ter isso no detalhe. Então, ponto bem positivo para esse detalhamento bom de cada uma das ondas. Que é a onda que eu criei, né? Vejam que ele vai bem em todos os desenhos de onda. Quero fazer um teste aqui nessa onda quadrada e tentar fazer um zoom bem grande em cima do canto para ver como é que ele está subindo e ver o quanto ele consegue capturar isso. Então eu vou aumentar a escala. Olha que legal, que para mim dar o zoom, eu consigo na hora que eu seleciono qual o tipo de visão que eu quero. Então se eu quero ver ela mais completa, se eu quero ver ela bem fechada, ou se eu quero ver bem a parte da subida da onda. Então ele consegue já me mostrar de uma forma bem automática aqui o setar. Mas eu quero ver aquele canto lá. E de novo, como eu estou com um pouco de ruído, vai ser um pouco mais difícil de enxergar. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Estou chegando aqui um pouco perto do limite dele. 200 nanosegundos, 100 nanosegundos, 50 nanosegundos. Então estou conseguindo enxergar bem detalhadamente a forma que o gerador de sinais está desenhando em 1 kHz. Veja, quando a gente estava olhando, ele estava bem retinho, parecia que ele era muito perfeito. Mas eu sempre tenho um tempo da subida, e ele acaba arredondando. E o osciloscópio conseguir mostrar isso é importante quando a gente faz alguns tipos de circuitos, quando eu estou criando alguns tipos de circuito. Esse detalhe aqui é importante. Sempre vai existir, tá? Sempre vai existir. Mas, por exemplo, numa fonte chaveada, quanto mais rápido isso subir, menos eu esquento os MOSFETs ou o transistor que eu estiver usando, quanto mais vertical for esse crescimento. E o osciloscópio aqui consegue me mostrar isso muito com detalhe, bem legal mesmo. Vou tentar aumentar um pouco a escala aqui também. Baixar um pouquinho. Vejam que ele consegue dar um bom zoom em cima da forma de onda. E o Minipa MO1104 não decepciona. É um osciloscópio de alta qualidade, um super equipamento para sua faixa, né, que é uma faixa mais de entrada em termos de osciloscópios, né, osciloscópios profissionais, até pela sua faixa de preços, se vocês considerarem isso no mercado. Mas é um equipamento realmente fora de série. Lembrando, né, é um equipamento caro. Um osciloscópio é um equipamento caro, um equipamento de osciloscópio de mesa. Então, vale muito sempre a pena comprar no Brasil com nota fiscal e com garantia. Sempre importante ter a garantia. O que eu achei positivo nele? Acho que o desenho, a forma de trabalho, está todo ele muito bem elaborado. Ele realmente tem um tamanho bom, peso leve, fininho, bonito, muito bonito. Consegue capturar as ondas com perfeição. Consegue trabalhar com os 4 canais bem identificados pelas cores. Está muito bem resolvida a interface dele. Realmente ele é um osciloscópio fácil de trabalhar, muito fácil de trabalhar, né? Posição horizontal, posição vertical, trigger no lugar tradicional, os canais, está tudo muito fácil de trabalhar. Realmente ele supera muito vários equipamentos que têm uma dificuldade, são complexos de mexer. E aí vem aquele ponto negativo que eu já tinha falado, que o menu não está em português, né? Apesar de ser fácil, realmente fácil de trabalhar, deveria estar em português. Mas o menu dele está muito bem montado. Tá? Também diferente de alguns outros equipamentos em que são confusos os menus,
aqui é muito fácil de operar esses menus. Tudo muito direto, tudo muito explicado, né? Então a posição, mostra a setinha da posição, o zoom fácil, os cálculos matemáticos também. Então a facilidade de uso é sempre muito importante. E ele é um osciloscópio de 100 MHz de 4 canais de 1 gigasample. Isso também é importante, porque a frequência, quando a gente fala em megahertz, né, eu estou falando uma onda de ponta a ponta. Mas o gigasample é que vai te dar a qualidade de mensuração, a qualidade do desenho. E aqui eu estou falando de 1 gigasample para 100 MHz, 10 vezes mais. Ótima avaliação. 100 MHz para 20 MHz, que é o efetivo. Ótimo também. Então, acho que a gente tem uma solução que se comporta muito bem. E é óbvio que ele tem uma resolução de 8 bits, e isso não é a melhor das resoluções dos osciloscópios, mas para um osciloscópio de entrada é bem padrão de mercado. Não vai nem além, nem aquém. Ele fica num padrão de osciloscópio de bancada, mesmo resolução de 8 bits. Como eu já tinha comentado no início, esse cabo lateral me incomodou um pouco, mas aqui durante os testes, montado na bancada, ele não vai atrapalhar em nada, também não senti nenhuma dificuldade nele. Gostei muito, falhou um pouquinho no VPP quando a gente começou a elevar a frequência. Isto é relativamente grave no meu ponto de vista, porém ele não errou tanto na frequência quanto nas outras medições. Mas a tensão, ele acabou se perdendo um pouco mesmo. Lembrando que ele é um CAT2 400 volts aterrado, não é isolado, então precisa sempre ter um cuidado aí na hora de utilizar. Achei bom demais trabalhar com ele, é realmente uma ferramenta que eu sei que muitos de vocês têm desejo de ter. A Minipa já tem uma tradição em osciloscópios de bancada e o MO1104 não vem fazer feio. Certamente é um equipamento para se ter na bancada com muito orgulho. Então gostei demais. Deixa eu falar mais uma coisa só que eu acho que é importante. As pontas de prova são fantásticas. Realmente que material bom de trabalhar nessa ponta de prova. Não é nada especial, ela segue o mesmo padrão de outras pontas, ponta genérica. Aqui está o botão para você poder acertar. O pequeno capacitorzinho que tem ali dentro para que faça algum ajuste aí na atenuação. Então é realmente uma ponta de prova de ótima qualidade e claro, nesse equipamento com 4 pontas de prova. Então tá aí, Minipa MO1104C, estou com o link da Minipa aqui na descrição e vocês também ali no site da Minipa vocês encontram aonde tem as assistências autorizadas, tanto para comprar como para chamar caso vocês tenham algum tipo de problema, porque de novo essa é a vantagem de comprar um equipamento caro, né? Um osciloscópio de bancada é um equipamento caro, no Brasil com nota fiscal. Vocês têm a garantia, vocês têm assistência técnica da Minipa. Então pessoal, tá aí o Minipa MO1104C para vocês. Por hoje era isso e valeu. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!